Então, bora lá. Olha só, a gente vai continuar abordando lajes aqui. Eu vou continuar falando de concreto armado 2. Só que agora a gente vai abordar um conteúdo novo que são lajes nervuradas, né? Eu não tenho conhecimento onde especificamente a gente consegue encontrar esse tipo de laje aí no interior, Ouro Preto, Jaru. Eu não conheço as edificações daí, mas eu acredito que deve ter em algum lugar. Então, essas lajes nervuradas é um tipo de laje feito com nervura, no qual o concreto, se essas nervuras são umas vigas, elas ficam interligadas uma na outra através da capa de concreto para resistir aos forças de compressão. Então, se a gente pegar essa imagem aqui de imediato, o que a gente consegue verificar em comparação a uma laje qualquer? Olha o grande vão, o tamanho do vão que ela consegue vencer, a distância de um pilar para o outro, certo? Então, são lajes recomendadas para grandes vãos. Geralmente, a gente coloca um pilar a cada 5, 6 metros e as vigas, então, uma proporção também adequada. Só que, dependendo da situação, não quero ter tanta viga nem tantos pilares. Nesse caso aqui, então, posso adotar as lajes nervuradas. Então, basicamente, é uma laje maciça que ela vai funcionar como uma viga e viga T a gente já sabe calcular, mas para quem não recorda, a gente vai aprender de qualquer maneira. Então, basicamente, essas lajes, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser de dois tipos. Laje unidirecional, quer dizer que eu tenho nervura apenas em uma direção, ou laje bidirecional, tem nas duas direções conforme se desenha, tanto na direção quanto na outra. Vai existir situações como a laje moldada, por exemplo, é uma laje nervurada unidirecional. Então, o jeito que a gente calcular aqui vai servir também para a laje, no caso pré-moldado, que a gente já aprendeu até mesmo lá em concreto armado 1. Então, é o mesmo método aqui. O que vai divergir aqui são poucas características. Então, vamos lá. Quais são as principais vantagens que a gente consegue imediatamente ver ao utilizar uma laje do tipo nervurada em comparação à laje maciça? Ela tem uma grande economia de material. A gente vai ver isso quando a gente for abordar a questão a respeito de altura equivalente. Ela otimiza o espaço porque não preciso de tantas vigas e pilares ali já, eu consigo diminuir a quantidade de vigas e pilares. Ela tem uma estética bonita, principalmente que ela não precisa de forro e tudo mais, então tem uma estética bonita. E o fato de ela ter aqueles cubos, né, é bom isolamento acústico e térmico. E ainda pode-se dizer que é uma laje sustentável, porque quando eu economizo concreto, eu estou deixando de lançar na atmosfera CO2. Então, quanto mais econômico é o material, mais sustentável ele é. Então, basicamente, é uma perspectiva ambiental também aqui relacionada às lajes nervuradas. Só que nem tudo são flores aqui. Para executar essa laje, eu preciso de mão de obra qualificada, necessidade de material adequado, que são as cubetas. Até existe possibilidade de fazer essa laje de madeiras e tudo mais, só que gasta muito tempo. Por exemplo, lá em Porto Velho tem uma obra da Universidade Federal de Rondônia, a UNI. Ela é feita em laje nervurada, foi utilizado madeira em vez de cubetas propriamente para isso, ou seja, em vez de usar o material, foi feito tudo de madeira, as formas. E aqui essas formas às vezes são de plástico e dependendo da situação fica difícil acesso. Dificuldade de compatibilização, porque o fato dessas nervuras fica um pouco difícil passar fiação, tubulação e tudo mais. Então, é uma compatibilização que às vezes é preciso ser analisada com cuidados, principalmente na parte de hidráulica e elétrica. Aumento da altura da edificação, geralmente
essas lajes ela tem uma altura maior do que uma laje maciça. Aí, consequente disso, a edificação ganha alguns centímetros a cada pavimento, então, como um todo, a edificação fica um pouco mais alta e geralmente não é recomendável para lajes em balanço. Não é recomendado para lajes em balanço. Beleza, estabelecido isso aqui, existe outro aspecto que a gente poderia abordar sobre laje nervurada. Mostrei algumas imagens aqui para vocês, mas não só é isso. Então, a gente tem esses aspectos de economia, que é o principal, só que em contrapartida é necessário ter uma mão de obra qualificada para realizar. E muitas vezes o projeto não tem uma compatibilidade com o local que vai ser executado. Então, tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente verifica esse tipo de tecnologia, que é a laje armada em nervuras, em comparação à laje maciça. Então, tem que verificar a possibilidade de ser executada em determinadas localidades. Então, é um aspecto que leva-se em consideração, mas aqui eu vou então dar um exemplo numérico do cálculo, que é o que nos interessa bastante, até mesmo para a gente comparar. Então, imagine o seguinte, eu tenho um croquis aqui de planta baixa, eu vou atender num pavimento uma sala aqui de 10 metros por 8,5 de escritório. Só que eu não quero colocar pilar e nem vigas aqui. Não quero colocar pilares nem vigas no meio. De imediato a gente verificaria, olha, tem 10 metros, coloca um pilar aqui e outro pilar aqui. Tem 8,5 metros, coloca um pilar aqui e outro pilar aqui. Além dos pilares no canto. Então pronto. Basicamente a gente ia pensar dessa maneira. Aí o que acontece? Essas vigas vão se cruzar aqui no meio, o mais comum, com um pilar aqui no meio para receber essas duas vigas que se cruzam. Então, de imediato, é a solução que a gente pensa para fazer uma laje maciça, uma laje pré-moldada, porque iria ficar com 5 metros por 4,25. Então, seria 5 por 4, uma laje relativamente grande, armada em duas direções. Só que eu não quero isso como solução. Eu quero que não tenha vigas e nem pilares passando aqui. Eu não quero nenhum pilar aqui no meio, eu quero deixar um espaço livre, certo? Qual que é a solução? Dá de fazer de laje maciça? Até dá, só que não é recomendável, vai precisar de uma altura muito grande. Por exemplo, a gente viu na aula passada que se eu fosse precisar disso, ia pegar e multiplicar 2,5 menos 0,1 vezes n vezes o menor vão, que é 8,5. Então, isso é para determinar uma altura. Eu ia precisar, nesse caso aqui, é de 21 centímetros de laje, de altura. Então, uma altura relativamente grande para não precisar não colocar, no caso, pilares e vigas aqui no meio, certo? E talvez nem passar as cargas da flecha. Então, no mínimo, eu ia ter que começar com 21, 22 centímetros para não precisar. Qual que é a solução para isso? A solução para isso é fazer uma laje nervurada, tá bom? Então, a laje nervurada, eu vou pegar aqui a planta de forma dela. A planta de forma aqui, eu coloquei os pilares, certo? Coloquei os pilares conforme recomenda a norma. Coloquei aqui, então, os pilares todos aqui, 8 pilares. Aqui eu não passei viga aqui no meio, não passei viga aqui no meio. Assim, nem, consequentemente, um pilar. O que eu estou propondo? Estou propondo uma laje nervurada. Essa laje nervurada, então, é a solução que eu vou sugerir. Então, tá aqui, a planta de forma seria essa. Esse símbolo aqui, essa simbologia aqui de colocar esses quadradinhos, é simbologia para a laje nervurada. Então, basicamente, é isso que eu vou ter como proposta. Então, o objetivo hoje então, é dimensionar essa laje aqui e verificar
quais são as características e critérios para dimensionamento. Então, primeiro passo para fazer o pré-dimensionamento geométrico da minha laje nervurada, eu vou pegar o menor vão, que é 8,50, e dividir para 30. Então, eu vou precisar no mínimo uma laje de 28 centímetros ali da nervura. Então, se a gente fosse fazer uma laje maciça, a gente verificou que ia precisar de 21 centímetros maciço. 21 centímetros maciço. Aqui não, é só da nervura. Então já é uma diferença. Ele é um pouquinho mais alto, consequentemente tem maior rigidez, menor flecha vai ter, em comparação com a laje maciça. Então, só que no mercado, toda vez que eu for dimensionar, eu tenho que consultar catálogo de materiais, das cubetas principalmente. Essas cubetas geralmente a gente aluga, é recomendável que tu compre, a não ser que tu for uma construtora que vai executar isso. Vários projetos em laje nervurada, geralmente tu aluga as cubetas, toda a parte de escoramento, e tem que ver qual altura tem disponível e quais são a geometria das peças disponíveis, tá bom? Então, no Eberic até mesmo tem algumas opções de cubeta, mas tu pode cadastrar novas. E digamos que eu peguei um consultor e ele falou que só tinha cubeta de 16, 22, 28 e 32 centímetros de altura e 52 centímetros de largura interna. Então, a largura interna de uma ponta a outra geralmente é quadrado 52, só que a altura aqui, a profundidade, tem várias dependendo da minha necessidade. Como eu estou usando aqui o 28, eu vou adotar uma altura de 32 aqui, pronto. Então, sendo essas características, eu vou precisar aqui de uma altura da mesa de pelo menos 5 centímetros, então eu vou adotar como 5 centímetros e uma altura aqui da nervura de 32. Poderia tentar fazer com 28 e ver o que dava, se era mais econômico. Aqui, apenas para demonstrar o cálculo, eu vou fazer logo com 32. Então, 32 mais 5 centímetros de mesa, que é o mínimo, tá bom? Não pode menos. Tem alguns materiais antigos que eram feitos com 3 centímetros, não pode. Vai dar aqui 37. Internamente aqui vale 52. Então, se eu pegar aqui de eixo a eixo, que é quanto que vale um desse, eu vou ter um BF de 64. Então, quer dizer o seguinte, se eu pegar aqui, olha só, cortar bem aqui, isso aqui seria minha viga. Então, vai ser calculado como uma viga T. Então, e viga T, vocês já sabem calcular. Então, o que acontece? Eu vou limpar aqui e vou dizer então que de eixo é 64 apenas para ilustrar aqui os valores que a gente tem. Beleza, estabeleci os parâmetros geométricos aqui da minha laje em função da disponibilidade de materiais que eu vou ter para executar. Então, feito isso, a gente vai para a parte de carregamento. Então, quais são os carregamentos que a gente existe? Carregamento permanente e o carregamento acidental. O permanente eu tenho peso próprio. Então, minha laje é isso aqui, ó. De eixo a eixo, né? É isso aqui. Então, o que acontece? Primeira situação, eu vou calcular como se isso daqui fosse cheio de concreto, um cubo de concreto, e depois eu vou descontar essa parte aqui, ó, do meio. Tá bom? Eu vou descontar. Então, primeiro o volume total de concreto que eu vou utilizar se ele fosse completamente cheio, um cubo. Basta pegar 0,64 vezes 37 de altura, eu acho o volume de concreto. Eu vou descontar o vazio ocupado pela forma. Eu vou descontar essa parte aqui de dentro, gente. Descontar essa parte aqui de dentro, que eu vou ficar só com maciça ao redor aqui. Então, é 0,52 a medida interna, a altura interna 32, achei o volume. Então, o volume de concreto vai ser a diferença desses dois valores. Fazendo a subtração entre os dois valores, eu achei o volume de concreto que eu vou utilizar. Agora que eu achei o volume de concreto, basta multiplicar esse volume pelo peso específico do concreto aqui, ó,
e é 25, a gente acha o peso específico de 1,625. Então, basicamente seria esse o peso. Se fosse uma laje maciça, deve ser internet. Ou tá conseguindo ouvir já, João? Só tá travando então para ti. Aí tá. O que acontece? Se fosse uma laje maciça, gente, era a altura vezes o peso específico, não é isso? Aí a gente obter em quilonewton por metro quadrado. Só que quando é uma laje nevurada, nesse caso, eu preciso fazer esse cálculo todo para achar em quilonewton. Só que tem que transformar por metro quadrado. Então, eu vou dividir esse peso para a área de uma cuba, certo? Um retângulo daquele lá, um quadrado daquele. Então, eu pego, assim tem que o peso próprio é o peso que eu tenho dividido por 0,64 ao quadrado. Então, vai achar em quilonewton por metro quadrado. Basicamente é isso. Professor, toda vez eu tenho que fazer isso? Não, não precisa. Se tu pegar um catálogo, por exemplo, de cubetas, ele já te fornece esse valor aqui, ó. Quanto vai ser o peso próprio da tua laje se tu utilizar a cubeta de tal fabricante. Então, a gente utiliza algumas tabelas, no caso, são catálogos de cubeta, ou até mesmo o Eberic, outros programas já dá esse valor calculado para ti. Como a gente está fazendo cálculo manual, então eu vou mostrar como que é feito de forma manual, mas existe tabelas que agilizam esse cálculo, pelo menos. Então, pronto, feito isso, eu vou considerar que vai ter um revestimento aqui de 1 kN por metro quadrado, e eu vou dizer ainda que aquele ambiente vai ter uma parede de drywall, uma alvenaria. Eu estou estimando que vai ter um peso de 1 kN por metro quadrado. Então aqui eu estou estimando, não calculei, mas não está previsto no projeto, mas mesmo assim vai que no futuro o meu cliente queira colocar um drywall, então uma alvenaria ali, então já estou estimando um peso. Dessa maneira a gente pode somar todos os carregamentos, G1, G2, que é o revestimento, e o G3. Então a gente tem um carregamento total de 5,97, tá bom? Por exemplo, se a gente fosse fazer uma laje maciça, tá bom? A efeito de comparação ia ser o quê? O peso próprio ia ser 0,21, que é a altura estimada lá, vezes 25. 0,21 vezes 25. Ia dar 5,25. 5,25 seria só o peso da laje. E aqui nesse caso, ó, ele está dando 3,97. Então, em comparação com a laje nevurada, a laje maciça ela seria 30% mais pesada. 30%, gente, mais pesado é 30% de volume de concreto, é 30% de esforço das vigas e laje, é 30% de custo ou mais, tá bom? Então, se eu fosse fazer um cálculo contrário, se eu fosse fazer uma analogia assim, eu estaria economizando, substituindo a laje maciça por uma laje nevurada, 24% de material, 24% do peso também, tá bom? É só para a gente entender o que implica substituir uma laje maciça para vencer grandes vãos por uma laje nevurada. Então, uma tecnologia, uma tendência de mercado, não é nova essa tecnologia, mas ainda em construção, na nossa região ainda tem poucas estruturas com laje nevurada. Então, pronto. O outro tipo de carregamento é o carregamento acidental, de acordo com a NBR 6120/2019, para escritórios comerciais de uso geral, salas de escritório, 2,5. Pronto, tem o meu carregamento, tem o meu peso da estrutura, então vamos fazer as combinações dos esforços lá, combinações das ações, conforme a gente já sabe. Dado o limite último,
condição favorável, vou somar aqui os meus valores e vou achar o valor de P igual a 8,47. Dado o limite de serviço, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e ponderar aqui, ó, meu coeficiente em 0,4 e vou achar 6,97. Beleza? Gente, então, esses são os carregamentos que a gente vai utilizar e para fazer, então, o cálculo da nossa estrutura. Até aqui não tem novidade nenhuma, exceto pelo fato do cálculo do peso próprio nessa situação. Para verificação quanto à deformação excessiva, que são as flechas, a gente precisa achar uma altura equivalente. Quanto essa altura da nossa laje nervurada equivale numa laje maciça, tá bom? Quanto que seria? Porque a gente está fazendo uma laje com viga e eu quero saber quanto que essa altura equivale numa viga de seção retangular. Então, existe essa fórmula aqui, onde eu levo em consideração esse epsilon aqui, tá bom? Então, esse epsilon eu preciso determinar em função das minhas características geométricas da minha cuba. Então, eu vou pegar o vão menor ao quadrado dividido pelo vão maior ao quadrado. Se a laje for retangular, aí eu teria que fazer uma multiplicação. Aqui no caso é quadrado, então 52 interno vezes 52 interno, 64 externo, 64 externo. Então, de eixo a eixo interno e de eixo a eixo externo. Achei o valor do epsilon aqui, 0,66. Substitui aqui e o valor de H que a gente tem. Então, substituindo, nosso H lá total é 37, estimado, que a gente pré-estabeleceu. Então, vai obter uma altura útil, uma altura equivalente de 25 centímetros. Então, o que significa? Que essa nossa laje nervurada equivale-se a uma laje maciça de 25 centímetros de altura, se fosse uma retangular. Pronto, estabelecido isso, a gente consegue encontrar a rigidez aqui da nossa laje, considerando essa altura equivalente, tá bom? Sempre a altura equivalente, não utilizar o 37. O 37 é apenas a altura geométrica, a altura estrutural, né? E a altura equivalente seria o 25. Assim, obtém um módulo de rigidez, um D aqui de 40.847 kN. Feito isso, eu vou calcular a flecha de ferida. Para calcular a flecha de ferida, a gente tem que determinar se a laje é armada em uma ou duas direções. Visualmente, ela é armada em duas direções, a gente já consegue ver porque as medidas são bem próximas. Então, como a laje é armada em duas direções, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular quanto que é a relação entre o vão maior e o vão menor. A relação entre esses dois vãos, que é 835 e 985, vai dar 0,85. Então, eu vou lá no livro 2 do professor José Milton de Araújo, na tabela A2.1, encontrar o valor WC. Então, imagina que a gente está aqui no livro 2 do professor José Milton de Araújo, que vocês têm acesso, tá bom? Eu vou na página 350 aqui do PDF. Aqui, laje retangular simplesmente apoiada no 4 borda. O que acontece? Não é engastada, não é em balanço, certo? É mesmo que não é recomendado. E eu vou verificar o 0,85 aqui, ó. 0,85, o valor do WC vai ser 5,48. Depois a gente volta aqui. Então, 5,48 está aqui. Esse 5,48 a gente joga nessa fórmula aqui para a laje armada em duas direções, onde eu levo em consideração o P asterisco e o L a quarta. Fazendo a substituição, de acordo com os parâmetros que a gente tem já pré-estabelecido, a gente encontra uma flecha de 0,45
centímetro. Essa flecha ela vai acontecer no centro ali, e quando eu tirar o escoramento, vai baixar quase meio centímetro. Tirou a escora, baixa na hora. Só que à medida que se passa o tempo, o concreto continua deformando. É um efeito chamado efeito da fluência. Então, para isso eu preciso determinar qual a deformação dele devido ao tempo, o efeito da fluência. Então, leva em consideração um coeficiente de fluência aqui do concreto, e em função disso eu vou calcular nosso valor. A gente vai adotar aqui um valor 2,5, estimado para 70 anos de deformação, passa 70 anos, então a gente vai ter um valor de 2,5. Então, a flecha inicial ali diferida, 0,45, encontra uma flecha de 1,58 centímetros. Então, o professor quer dizer que baixa 1,5 centímetro, isso aí, até a vida útil dela vai baixar 1,5 centímetro. Isso é muito ou é pouco? Qual critério a gente utiliza para avaliar isso? Para avaliar a laje, a gente utiliza um critério estético mesmo, um critério psicológico, que é visual, o quanto a gente se sente confortável de ver aquela situação. Então, para isso, a gente vai precisar calcular a flecha admissível. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu vão menor e dividir por 250. Se for sem balanço, tá bom, gente? É por 125. Então, fazendo essa observação, a gente vai então dividir 835 por 250, 3,34 centímetros. Seria tolerado uma laje de 3,35 centímetros. Feitas essas considerações, então, a gente consegue constatar aqui que a deformação não é excessiva, está dentro do limite esperado. Então, é tolerado, a gente segue o cálculo. Para seguir o cálculo, a gente precisa determinar os esforços de momento fletor. No caso aqui, a gente já sabe que a relação entre os vãos é 0,85 e precisa ir na tabela A2.1 do livro 2, aquela tabelinha lá, para determinar os coeficientes. Então, para quem não recorda, esse daqui é o livro que a gente está utilizando. E aqui a relação 0,85, a gente vai achar o valor de mx, 57,6, valor de my, que é 44,9, e mxy, que é 42,8. Então, eu anoto aqui esses valores aqui, para a gente calcular o momento, tá bom? Eu sei que o momento se calcula como 0,01 vezes o P, vezes o L ao quadrado, vezes o MI. Só que eu tenho 3 MI, só que eu posso calcular isso tudo aqui de uma só vez. Então, eu pego 0,01 vezes meu carregamento, vezes 8,35 ao quadrado, eu acho um valor de M. Basta multiplicar cada valor 57, 44, 42 por 0,59. Então, basta multiplicar todo mundo aqui, ó, esse valor de forma individual. Eu vou encontrar o mx, o my e o mxy. Aqui, ó, basta multiplicar por 0,59. Beleza? Só que esse momento aqui que a gente encontra é um momento vezes metro de laje, tá bom? Considerando a faixa de 1 metro. Só que nossa laje agora ela não tem 1 metro. Ela tem uma nervura que é 0,62. Então, é 62 centímetros só. Ela não é 1 metro de plataforma ali, a base dela, certo? Então, eu tenho que multiplicar esse momento aqui, ó, por 0,62 todo mundo. Porque é uma laje do tipo nervurada. Então, eu vou multiplicar aqui para achar os momentos fletores. Vezes 0,62 dá 21. Vezes 0,62 não, 64 vai dar 16. E vezes 0,64 dá 16. Então, esses são os momentos por nervura. Então, eu estou achando o momento que está sendo solicitado em função da minha viga T. Esse 64 seria aqui. Ele não dá 1 metro. Geralmente a laje maciça a gente sempre considera 1 metro. Aqui não. Como ela tem uma limitação de espaço geométrico, a gente utiliza essa mesa dela aqui.
Então, pronto. Achei meu momento, consigo determinar minha área de aço. Então, primeiro eu tenho que determinar o D', que é o cobrimento mais o centro de gravidade da armadura. O cobrimento mínimo é 2,5. Vou considerar que vai dar um ferro de 16 milímetros. Eu exagerei aqui, mas poderia ter colocado um ferro de 12. Coloquei 16, dá 3,3 centímetros. Então, pronto. Então, eu vou pegar minha altura total e descontar o D' para me achar meu valor de D. 37 menos 3,3, 33,7 centímetros. Achei meu D. Então, essas são as características geométricas da minha viga T. A mesa 64, a altura da capa de concreto 5 e a largura da nervura 12. Isso daí que a gente já estabeleceu lá. Então, como é uma viga T, eu preciso determinar o βF em função da altura da mesa e da altura útil. 5 dividido para 33,7 vai dar 0,148. Se eu pegar agora BW, basta pegar a largura da nervura dividido pela largura da mesa, eu vou achar esse valor. Em função desses dois valores, eu acho o meu Mi limite. O Mi limite para a seção retangular é um valor fixo, enquanto para essa situação aqui, eu vou ter que calcular meu Mi limite. Lá no semestre passado, ano passado, a gente calculou o Mi limite utilizando dessa forma para vigas de seção, tá bom? Então, ele leva em consideração o BF, que a gente calculou, e o epsilon limite. Esse epsilon limite é 0,45 o concreto até 50 MPa. Opa, menor que 35 MPa. Então, os outros parâmetros são relações geométricas entre as seções da minha peça. Assim, fazendo a substituição, a gente encontra um Mi limite de 0,167. Beleza. Achei o limite para saber se é armadura simples ou dupla. Você vai ver esforço só de tração ou compressão. Então, estabelecido aqui meu Mi limite, eu vou calcular o valor do momento do Mi em função desse momento aqui, que é da nervura. Então, a gente sabe o seguinte, que eu preciso multiplicar esse meu momento por 1,4 e por 100, dividir pela largura, não é 100 mais, gente, a largura aqui da mesa é 64, e aqui a altura útil 33,7, 1,52 é do concreto de FCK 25. Então, levando isso em consideração, acho um Mi de 0,0275. Esse valor é menor que o Mi limite que a gente acabou de calcular. O que significa? Que a armadura é simples, só na parte tracionada. Então, preciso colocar a armadura só aqui. Se ele fosse maior, eu iria ter que colocar a armadura em cima e embaixo. A gente aprendeu a armadura dupla também no ano passado. Só que não é só isso. Eu preciso saber se a linha neutra ela vai passar aqui ou se ela vai passar na mesa, tá bom? Então, em função disso, eu vou verificar a posição da linha neutra. A posição da linha neutra leva em consideração o MiF em função do βF. Fazendo a substituição, a gente encontra o valor de 0,137. Como aqui nosso Mi é menor que o MiF, olha só, esses dois valores eu tenho que comparar. Então, quer dizer que a linha neutra passa na mesa. Então, essa minha linha neutra ela vai passar aqui na minha mesa, vai passar lá em cima. Sendo assim, o cálculo que a gente deve fazer é como se a viga fosse uma seção retangular de base B e BW igual a B da BF. Então, basicamente, a gente segue o mesmo roteiro que a gente faria se fosse uma viga de seção retangular. Pronto. Então, a gente tem esses parâmetros. Eu calculo a taxa de aço. A taxa de aço eu acho 0,28 aqui.
e calculo também minha área de aço em função dessa minha taxa. Achando a taxa aqui, eu consigo achar minha área de aço, que vai dar 2,11 centímetros quadrados. Não é por metro, gente, não é por metro de laje, sim por nervura. Então, cada nervura daquela eu preciso ter 2,11. Eu pego, por exemplo, uma barra de 12,5, uma barra de 12,5 milímetros, ela tem uma área de 1,23. Uma área de 1,23. Então, para chegar em 2,11, basta pegar duas barras de 12,5. Pronto, então eu vou colocar ali na nervura duas barras de 12,5. Feito isso, então quer dizer que aqui embaixo basta colocar duas barras então, de 12,5. Isso na direção X. Vou fazer a mesma coisa para a direção Y. Tenho nervura nas duas direções. Então, a área de aço na direção Y, já considerando esse momento aqui, ó, que a gente calculou por nervura, levando em consideração que o concreto é de 25 MPa, não esquecendo que a mesa ali tem 64, então encontro um valor de Mi menor que o Mi limite. Eu tenho que comparar sempre esse valor também aqui com o valor do MIF, que a gente já calculou, 0,137. Então, logo também a linha neutra passa na mesa. Então, a gente considera o cálculo de seção retangular. Feita essa consideração, a gente faz aqui a taxa de aço em função do nosso Mi. Então, é 0,21 aqui, acho 0,21 novamente. Quando o valor é bem baixo mesmo, a nível de milésimos ali, então vai dar praticamente o mesmo valor. Calculo a área de aço, considerando o aço de resistência à tração, o aço CA50 e o FYD 4348, o concreto de 25 MPa, a gente acha então a área de aço de 1,58 cm² por nervura. Então, eu quero saber quantas barras vou precisar colocar para chegar aqui. Então, eu vou colocar duas barras de 10, vou chegar nessa área aqui. Na verdade, um centésimo menor, um pouquinho menor, tá bom? Então, eu estou ponderando ali porque o que acontece? Acabei que eu coloquei no outro 2,45, era algumas centímetros maior, aqui não vai ser por causa desse 1 centímetro, 0,01 centímetros quadrados que vai cair. Então, pronto. Eu coloco aqui embaixo, na outra direção, duas barras de 10. Pronto. Dessa maneira, a gente dimensiona a armadura principal. O que acontece? A armadura, não coloco só aqui embaixo, eu tenho que colocar aqui em cima, nas duas direções, porque é uma laje armada em duas direções, não só na nervura, como também na mesa. Então, na mesa, eu preciso também colocar a armadura de canto, certo? Ela combate o esforço torçor, a gente já discutiu isso, que o efeito da tração a gente considera só a armadura principal. Já na parte superior, a gente precisa colocar uma armadura ali para combater a laje não levantar. Isso daí é bem simples, basta eu fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, só que o meu valor do momento que a gente calculou no canto ali, a armadura de canto, o momento é 16,16. Então, aqui ó, a nervura, tá bom, gente? Agora é 12, considerando 12, e a altura 34. Aqui a gente chega no valor de Mi, compara com o Mi limite, que é a seção retangular, armadura simples, acho a minha taxa de aço aqui de 0,1138, calculo minha área de aço. Essa área de aço, gente, o que vai acontecer? Ela vai ser, olha só, por nervura. Só que esse aço aqui, ele vai ficar lá no cantinho da laje. Ele vai ficar aqui no cantinho da minha laje, tá bom? Então, eu vou ter que transformar por metro quadrado.
por metro quadrado. Olha só, a gente está trabalhando por nervura, agora vai centímetros quadrados por metro de laje. Porque ele não vai na nervura, ele vai lá na parte superior. Então, eu preciso colocar isso por centímetros por metro de laje. Então, na tabela A3.1 do livro 2, a gente vai encontrar 2,11. Então, vamos vir aqui na nossa tabela. Essa tabela aqui, que é a tabela para lajes, tá bom? 2.11, que é a nossa área de aço aqui, ó, 2.11. Aí a gente vai procurar o valor que mais se aproxima aqui, que vai ser ferro de 6.3 a cada 14. A cada 14 centímetros, ferro de 6.3 dá 2,23. Então, essa vai ser a armadura que a gente vai adotar como referência para colocar a armadura de canto. Outra armadura que eu preciso colocar é a armadura na mesa. Geralmente, a armadura de mesa, o que vai acontecer? Eu vou utilizar uma malha pop. Vou utilizar uma malha de aço passada a cada 20, geralmente. Só que aqui, para efeito de cálculo, a gente vai fazer um dimensionamento, mas na prática acaba se utilizando a malha pop. E essa mesa tem que ter uma armadura mínima, 0,15 vezes B vezes a altura da mesa. A mesa, né, aquela capa de concreto ali, tem 5 centímetros, 0,75 centímetros quadrados. Então, a gente vai adotar ferro de 4,2 a cada 18. Poderia usar a cada 20 tranquilamente. Geralmente a malha pop é ferro de 5 ou é ferro de 2 a cada 20. Quadradinha ela vem. Aqui eu estou calculando, no caso, estou provando que é a cada 18. 0,75, 0,77, né? Olha só. 4,2, 0,77, 18. Então, não seria 20, mas na prática utiliza a armadura do tipo malha pop mesmo, que é aquela malha que a gente tem, geralmente já vem pronta ali. Então pronto, feitas essas condições, a gente então calculou a armadura principal numa direção e na outra, calculou a armadura de distribuição, que é também chamada de armadura de mesa e armadura de canto. A gente precisa detalhar essa armadura à disposição que ela vai ficar na laje. Então, além disso, não adianta nada esses cálculos se a gente não souber entregar para o nosso cliente quanto que é a proporção que ela vai ficar, qual que é a orientação. Então, eu vou pegar o vão maior, que é 985, descontando um pouquinho lá de cada lado, que era 10 metros, e vou pegar aqui e dividir para 64. Por quê? Eu quero achar quantas caixinhas, quantas nervuras vai caber numa direção. Quantas nervuras dessa daqui vai caber? Vai caber 15,39. Então, não cabe 16. Não tem mais espaço para caber 16. Então, eu vou colocar apenas 15 nervuras, certo? 15 nervuras. Então, se eu tenho 15 nervuras, eu vou ter 15 vezes 2 barras de 12,5. Já na outra direção, eu vou pegar, era 8,5, desconto o eixo da parede de um lado e o eixo da parede do outro, e divide, dá 13 nervuras. Então, a armadura na outra direção são 13 repetições daquela armadura de 2 ferros de 10. Então, numa eu vou ter 15 nervuras, no outro lado eu tenho 13. Então, feitas essas considerações, a gente vai para a armadura na direção X. Essa armadura XY, na verdade, é a armadura de canto. Então, eu primeiro tenho que determinar os 20% do menor comprimento, que dá 1,67 m, e eu tenho que determinar o número de barras dividido pelo espaçamento que eu estabeleci. Então, 1,67 dividido pelo espaçamento que eu estabeleci, eu cheguei então, aqui a 13 barras. Então, eu vou precisar de 13 barras de 6,3 a cada 14, em 67. Só que essa barra aqui, ó, ela se repete 4 vezes, porque minha laje vai ter
4 cantos aqui, ó. Então, por isso que eu coloco 4 vezes, beleza? Então, a armadura da mesa, que é a última armadura que eu preciso detalhar ainda, a armadura que vai lá em cima. Então, basta pegar o LY 985, que era os 10 metros, menos 15 centímetros a parede de eixo a eixo, e 18 centímetros foi o espaçamento que eu utilizei. 56 barras de um lado e do outro 48 barras. Então, 56 barras de ferro de 4.2 e no outro direção 48 barras. Lembrando que essas barras ela não pode encostar nos cantinhos. Por exemplo, para 10 metros, eu tiro 3 centímetros de um lado e 3 do outro. Então, por isso que eu chego a 94. Era 8,50, eu tirei 3 de um lado e 3 do outro. Então, por isso que não encosta, não pode ficar exposta a armadura. Então, feito isso, está aqui meu detalhamento. A primeira barra que eu calculei, gente, foi nessa direção aqui, ó, a menor direção. Então, eu precisei de 15 armaduras com 2 ferros de 12,5. Na outra direção, eu precisei de 13 barras, 13 feixes de 2 barras. Então, aqui é a armadura positiva. A armadura positiva vai ficar na parte de baixo da laje. A armadura negativa fica na parte de cima. Então, a armadura negativa, primeiro vai ter a armadura no canto. Eu vou colocar 13 barras de ferro 6.3 a cada 14. No caso aqui eu coloquei o número 2 aqui, ó, para indicar que uma barra são 13 barras aqui e 13 barras aqui. E eu vou fazer isso em todos os cantos, tá bom? Então, por isso que apareceu lá 4 vezes, lá na hora que eu mencionei. Fora isso, também na parte de cima, na mesa, tá bom? Eu vou precisar colocar a armadura de distribuição. O primeiro ferrinho que eu calculei foi o N4, que foi 56 barras de ferro de 4.2 a cada 18. Lembrando de descontar aqui para não encostar. Na outra direção, deu 48 barras de ferro 4.2 a cada 18. Poderia ter colocado malha pop aqui para mim não ficar cortando aço, medindo a cada 18. Tem uma leve economia do tempo do armador. Então é uma conta que às vezes vale a pena a mão de obra do armador, se for muita repetição. Se não for, beleza. Gente, dúvidas aqui? A laje tem alguns critérios. Eu vou mostrar mais um detalhe antes de encerrar aqui com vocês. É uma imagem, olha só. Então, aqui os armadores já fizeram, já instalaram as cubetas. Se a gente olhar aqui, ó, tem 2 barras aqui, ó. 2 barras. Essas 2 barras seriam nossas 2 barras de 12,5. Se a gente olhar bem aqui, olha só. Aqui. E aqui tem outras 2 barras passando lá embaixo. Então, seriam nossas 2 barras de ferro 10. Então, olha só, tá aqui as 2 barrinhas. Então, pronto, as 2 armaduras principais. Em cima, gente, em cima, uma malha pop. Olha só, essa malhinha, certo? Ela já vem soldada, a malha pop, ela fica aqui em cima. Deixa eu ver se já colocaram a armadura de canto. Não colocaram a armadura de canto ainda, tá bom? Então, gente, seria basicamente isso que a gente tem para mostrar de exemplo para vocês sobre as lajes nervuradas, tá bom? Eu mostrei para vocês as aplicações, vantagens e desvantagens, e mostrei um exemplo de dimensionamento. Vou passar para vocês um exercício para complementar, se realmente aprender alguma coisa e deixar essa aula gravada.